gostaria de ler uma palavra aqui no livro de Salmos com vocês, no Salmo 139. Você que tem a sua Bíblia aí, o seu smartphone, seu computador, ou você que não tem, apenas nos ouça, você será edificado essa manhã. Aqui a partir do versículo 7, Salmo 139, versículo 7 diz assim: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não há lugar em que você possa se esconder da presença de Deus, porque Deus está em todo lugar. Deus, Ele não existe, Deus é. Deus não é necessário que se comprove a sua existência. Ele é e é fato. Deus não existe, não há como eu comprovar a existência de Deus. Ele é e é fato, isso é para aquele que crê. Então, para onde me ausentarei dessa presença? Para onde eu fugirei da sua face? Se eu subo aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, também lá tu estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. E se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras. Na verdade, diante da tua face, da tua presença, as trevas e luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste nos seios da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente e maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram. Os olhos do Senhor me viram. Os olhos do Senhor te viram. Aquela substância ainda informe, no útero da sua mãe. E diz o texto aqui que no teus livros, no teu livro, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Esse texto fala da história que Deus escreveu a meu respeito e escreveu a seu respeito. Esse texto fala da história da sua formação, que você foi formado lá no seio da sua mãe, no útero da sua mãe, assim como nas profundezas da terra, uma substância ainda em formação. Mas mesmo ali, todos os seus dias, todos os meus dias, todos os nossos dias foram escritos e determinados, sem que nem um deles ainda houvesse tido. Há uma linda história para você. Há uma linda história para você viver. Há um propósito para você viver. Há um propósito para você estar nessa existência. Há um propósito para você existir. Você existe assim como Deus existe. Assim como Deus é, você é. E há um propósito em sua existência. E há uma linda história, escrita e determinada todos os dias dela. Você precisa entrar nessa história e vivê-la e ter essa experiência através do Evangelho de Jesus. Eu gostaria de ministrar algo com vocês aqui no livro de Romanos, no capítulo 8. Você abra a sua Bíblia para nós fazermos essa leitura. Estaremos lendo aqui e vendo aquilo que o Senhor traz no nosso coração. Vai compartilhando essas lives aí,
nas redes sociais, vai chamando seus amigos. Você que está no rádio, convide um amigo para escutar essa mensagem. Convide um amigo para ouvir. Muito importante que falaremos aqui. Nosso objetivo ele não é atrair ninguém para uma igreja ou para um credo religioso. É despertar percepções na sua mente, nas suas vontades, nas suas emoções, no seu espírito. É despertar você, é ativar você. Esse é o propósito do Evangelho. O Evangelho ele veio para nos iluminar por dentro. Ele veio nos aquecer por dentro. Ele veio nos transformar por completo a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Esse é o papel do Evangelho. Aqui em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, o texto bíblico ele diz assim: também o Espírito, semelhantemente, ele nos assiste. Essa palavra aí, assiste, não é de assistir, de ver. O sentido original dela lá no grego é de pegar junto. Então o texto está dizendo: o Espírito semelhantemente pega junto conosco em nossa fraqueza. A palavra fraqueza, também no original, ela significa incapacidade de produção de resultados. Veja bem, você está recebendo um auxílio, o auxílio do Espírito, que ele semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Ele pega junto conosco, ele está conosco em nossa fraqueza, na nossa incapacidade de produção de resultados. Porque nós não sabemos orar. Essa palavra orar, ela significa conversar com o Ser Supremo, com Deus. Nós não sabemos conversar com Deus. Talvez nós não tenhamos um relacionamento profícuo, não tenhamos um relacionamento eficaz com Deus, porque nós não sabemos orar. Mas tem a intercessão do próprio Espírito de Deus, que pega junto conosco na nossa incapacidade de produção de resultados. E ele nos assiste, porque nós não sabemos como proceder nas diversas demandas da nossa vida. Nós não sabemos. Mas esse mesmo Espírito, ele intercede por nós sobremaneira, de uma maneira que é um espetáculo, uma maneira muito melhor que a minha, que a sua. Ele tem a capacidade de interceder por você. Você vai ver durante o texto aqui, por que ele tem essa capacidade de interceder por você com gemidos inexprimíveis. Quando você chega diante de uma mensagem dessa, de algo incrível como nós estamos lendo aqui, você tem que abrir o seu coração, abrir a sua mente, abrir o seu espírito e saber que você não está só. É fato que nós não sabemos ou não temos a noção de como é falar com Deus ou se relacionar com Deus. O texto bíblico ele diz que a palavra ela nem saiu da nossa boca. E Deus já sabe. Deus sabe o que você vai falar. Deus sabe até o que você pensa. Eu não tenho discernimento para entrar na sua mente e descobrir o que você pensa. Mas Deus sabe todas essas coisas. Por isso que o relacionamento com Deus é um relacionamento nas percepções individuais, nas percepções da sua consciência, do seu íntimo. Todos os relacionamentos com Deus, eles são daí. É fato que as religiões, elas,
de alguma forma elas nos ajudam. Você ir numa igreja, você pertencer a um credo religioso, né? Até mesmo as pessoas que não creem em nada, dizem que não creem em Deus, dentro dela existem demandas por Deus. Não há como provar por teorias a origem humana, a origem da existência. Mas o fato é que nós estamos hoje diante de uma existência, a minha existência, a sua existência. E como o texto que eu li no Salmo 139, nós todos nascemos com uma história e com um propósito. Existe um propósito por trás do seu existir. Existe um propósito por trás do meu existir, do existir de cada pessoa. Mas nós temos que descobrir o ponto, esse ponto de contato entre você saber como é o relacionamento com Deus. Aqui o texto diz que Ele pega junto conosco, na nossa incapacidade de produção de resultados. Assim como eu, você também. Chega algum momento da vida que você não consegue produzir resultados. Talvez resultados no seu casamento, talvez resultado nos seus relacionamentos interpessoais, nos seus relacionamentos entre patrão e empregado, entre professor, aluno. Em todas as esferas da sociedade existem relacionamentos. Você está aqui nesta existência para aprender a viver bem. E a melhor maneira de se viver bem é ter um bom relacionamento com as pessoas. Você pode ter dinheiro, você pode ter bens, mas se você não tiver um bom relacionamento com as pessoas, de que vale a sua vida? Você vai se apegar a coisas materiais e ficar isolado, alienado da vida e da existência? A existência foi feita para você se relacionar. Até porque crer em Deus passa muito pela percepção que você tem do outro ser, da outra pessoa. O crer em Deus passa pelo seu relacionamento com outra pessoa. Porque até o religioso que diz que crê em Deus, mas ele não considera o seu semelhante, ele na verdade nem sabe quem Deus é, porque Deus decidiu se manifestar no seu próximo. Deus decidiu se manifestar no outro. O Espírito Santo, como estava dizendo, ele pega junto. O Espírito de Deus pega junto na nossa incapacidade e ele intercede por nós com palavras inexplicáveis, com palavras que a mente humana não pode entender, palavras que vão além da nossa inteligência, além da nossa compreensão, palavras que não são captadas na mente humana, mas que são expressas pelo Espírito, dentro das nossas percepções, dentro do nosso ser, dentro do nosso espírito, e Ele nos ajuda, Ele pega junto, para desenvolver as áreas da nossa vida onde nós somos fracos, onde nós não produzimos resultados alguns. Deus sabe todas as coisas, sabe o que pensamos. Ele é onisciente, sabe tudo o que você pensa. Ele tem todo o poder, Ele é onipotente, Ele está em todo lugar. Não existe lugar em que Deus não esteja. Onde encontra um coração que aceita a percepção de Deus, mesmo que não conheça a Deus e nem sabe que aquilo é da percepção de Deus, de fato Deus está com ele. De fato Deus está com essa pessoa. Nós não podemos nos esconder da presença de Deus, como disse o Salmo que eu li. Para onde me ausentarei do seu Espírito? Para onde me ausentarei da sua face? Se eu subo no mais alto monte, ou me escondo no mais profundo abismo, em qualquer lugar Deus está, porque na verdade
Deus, Ele está em todo lugar. Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Desde quando fomos formados de um modo maravilhoso no ventre da nossa mãe. Quando ainda éramos substância informe, em formação. Deus conhece todos os nossos dias. Deus escreveu todos os nossos dias. Eles estão escritos e determinados. Mesmo quando não havia nenhum dia. Deus já tinha escrito. Tudo isso que estou falando, você precisa entender o propósito de Deus. Porque Deus quer desenvolver fé dentro de nós, a partir de nós. Nós não sabemos como orar, como se relacionar, mas o mesmo Espírito, Ele intercede por nós de uma maneira sobrenatural. E Ele diz assim que é com gemidos inexprimíveis, com palavras ininteligíveis. Aqui no versículo 27 ele diz assim: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Quem é que sonda o coração? É o próprio Espírito Santo. Ele sonda o coração. E Ele sabe a mente do Espírito, a intenção do Espírito. Olha que coisa incrível. Ele pega junto conosco, na nossa incapacidade de produzir resultados. Ele sabe a mente de Deus a respeito de mim, a respeito de você. Ele sonda o coração, sabe o que você necessita, sabe o que eu necessito. E é segundo a própria vontade de Deus que Ele intercede pelo santo, com essas palavras que eu não compreendo. Ele nos ajuda a desenvolver a nossa vida. Ele ajuda a desenvolver nas nossas fraquezas. Aquele que sonda os corações, examina os corações, sabe a mente do Espírito. Queridos, quando você desenvolve o Evangelho, você desenvolve percepções. Quando você desenvolve o Evangelho, você desenvolve mudança de mente. Paulo disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. O Evangelho é desenvolver a mente do Espírito. Você pensar como Deus pensa. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, que nós temos a mente do Espírito. Não tem possibilidade de dar errado. Se aquele que conhece seu coração, sabe qual a intenção, sabe qual é a intenção de Deus a respeito de você, e segundo a vontade de Deus, Ele intercede por você, Ele traz para dentro de você, nas suas percepções interiores, Ele traz as próprias respostas às demandas da sua existência, às demandas da sua vida. Você precisa entrar num nível maior de percepção do Evangelho. O homem natural não compreende as coisas de Deus, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Pode parecer que eu estou falando uma loucura para você. E na verdade você não pode entender mesmo, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente, se discernem no Espírito. Na parte dentro de você que tem a conexão e a percepção a respeito da existência de um ser supremo que é Deus. Todos têm essa percepção. De alguma forma. Até mesmo o ateu, quando diz que não crê em Deus, ele não crê em algo que não existe. Então não tem como contra-argumentar.
A eternidade, ela está dentro do homem. Por isso que há sempre demandas dentro do homem que nem dinheiro, nem carro, nem casa, nem qualquer tipo de bem material ou de qualquer tipo de satisfação pessoal na vida que vá suprir a demanda por esse ser supremo que existe dentro do homem. Pode ter certeza disso. Mas você precisa conhecer a mente do Espírito, a mente de Deus, a mente do Senhor. E o texto de Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Aquele que tem a percepção, tem essa mente. A mente do Espírito é interessante, porque a mente de Deus é a mente que pensa com as categorias de Cristo, que pensa com as categorias do Evangelho. Evangelho é boa notícia, Evangelho é poder de Deus, Evangelho é fonte de vida, é fonte de transformação. Jesus, quando esteve na terra, não trouxe religião, ele trouxe vida. Jesus trouxe um estilo de vida que traz abundância para dentro de você. E a abundância é a satisfação. É satisfação em você. Quando praticamos o Evangelho, a nossa mente vai sendo transformada, vai sendo mudada. Por isso que é necessário que você abra a sua mente, seu espírito, seu coração, sua consciência. A nossa percepção está no nosso espírito, está na nossa alma. Espírito, aquela parte imaterial em você que não é palpável, você não pode pegar, que não é feita de química. Nosso espírito é imaterial, é onde você tem a percepção de Deus. É a parte viva, inteligível em você, com percepções da supremacia de Deus. Já o nosso corpo é química pura. Você percebeu, o homem quando morre vira pó. Se você analisar aquele pó, é os mesmos elementos químicos da terra, de onde o homem foi feito. Só fazer esse teste. Porque você é química. No pó não tem percepções. As percepções estão no seu espírito. As percepções estão na sua mente, na sua alma. A nossa alma é o nosso ser. Ou seja, a nossa alma, que é composta de mente, a capacidade do raciocínio, as emoções, o sentir, o desejar, as vontades, são partes do nosso ser. Cada um tem uma alma. A alma é que tem que ser conquistada pelo seu espírito. Espíritos são as comunicações, são as percepções que você tem a respeito do eterno. Mas a alma é as percepções do indivíduo, as percepções individuais. Cada um tem uma mente, tem emoções, tem vontades. Uns com as emoções mais desenvolvidas, outros doentes em emoções, outros com vontades exacerbadas, outros com uma alma totalmente racional, que vem da razão, que vem da sua maneira de pensar. É disso que é feito o nosso ser. Espírito, alma, corpo. Espírito, percepções. Alma, percepções do ser. Corpo, comunicação com o mundo exterior. Matéria, apenas. O Espírito é a conexão com o eterno, com o divino, com o mundo espiritual, com o imaterial. Esse homem que eu estou falando, esse ser completo, é dotado de muitas capacidades. Mas mesmo assim, diante de toda essa exposição que eu fiz aqui, de nossas capacidades, nós não podemos orar a Deus ou nos comunicar com Deus através da nossa alma, através da nossa mente, das nossas emoções,
das nossas vontades, porque a nossa alma, ela olha apenas para o horizonte imediato, através das coisas que nos cercam, através das necessidades do cotidiano, das demandas que a vida moderna nos impõe. Nós olhamos para o horizonte onde estão todas as coisas. Mas eu pergunto para você, quem não tem necessidades e preocupações? Quem não tem necessidades e preocupações nessa vida? Mas saiba que Ele sonda nosso coração, sabendo a mente de Deus a respeito de nós. Deus sabe tudo a respeito de mim e você. Versículo 28. Depois de tudo que eu falei, se você tiver essa compreensão, olha o que o versículo 28 diz: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando você olha para o horizonte imediato, você não tem a noção do que há por trás da vida, porque seus olhos estão fixos no horizonte imediato. O Evangelho nos chama para ter percepções maiores, Todas as coisas que nos cercam, tudo que acontece na vida, tudo está convergindo, cooperando, trabalhando junto, a favor de um propósito que é a sua existência. Você nasceu com um propósito, como eu disse no outro texto. Todos os nossos dias foram escritos e determinados. Você tem propósito de vida. E quando você compreende a percepção de Deus, a percepção do Espírito, a mente de Deus, você consegue compreender que tudo à sua volta coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amar a Deus aqui não é num sentido literal, mas aquele que tem a percepção de Deus, que sabe que Deus existe, que tem Deus dentro do seu coração. Quando você tem essa percepção, as coisas para você começam a mudar. Você começa a não olhar as coisas de um horizonte imediato, mas você sabe que a vida pode melhorar daqui para ali. Quando você tem essa percepção de que tudo coopera e de que Deus está trabalhando junto, de que você tem a mente do Espírito, quando isso acontece, todas as coisas convergem. Todas as coisas convergem. Sejam elas boas, sejam elas más, tudo converge para a construção de uma existência de vida em abundância. E o que é vida abundante? É você saber superar tudo na vida. Você superar perdas, você superar doenças, você superar dificuldades, você superar escassez. O próprio apóstolo Paulo disse: eu sei ter em abundância, eu sei também passar necessidade e ter em escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo poder em Deus não é somente na abundância, mas também na escassez. Quando você compreende e tem essa percepção de que tudo está cooperando para a sua construção, a sua mente começa a mudar e você entra num outro lugar de percepções. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o percebem, que o ouvem,
mesmo que não vejam, mesmo que não saibam. Mas as coisas vão contribuir para a formação de tudo que o homem é. Você foi originado de uma ideia de Deus. Você foi originado num plano de Deus. Deus fez você a sua imagem e semelhança, colocou dentro de você o seu espírito, a sua essência, a sua vida. Mas Ele trouxe para dentro de você um propósito, uma jornada para você caminhar. Este é o propósito para você nessa terra. Quando você compreende que tudo coopera para o seu bem, quando você percebe que as coisas más e as coisas ruins estão cooperando, você sai de um lugar e entra num outro lugar de percepção. E aí, o que pode parar você? O que pode parar a sua vida quando você percebe que tudo está cooperando para o seu bem? O que pode parar um homem ou uma mulher que sabe que tanto o bem e o mal cooperam para a construção, tanto as doenças como as perdas? Não está garantido uma vida de extrema alegria todo o tempo, extrema felicidade. Nós passaremos todos por momentos difíceis. Se alguém em algum momento ofereceu para você uma vida que não tenha sofrimento, ele se enganou. Porque todos nós passaremos por dificuldades. E eu não estou aqui como alguém que anuncia desgraça, não. Eu estou aqui anunciando graça. Quando você tem percepções da vida, porque você tem que perceber a vida como ela é. A vida é como ela é. Como disse o pregador em Eclesiastes, não existe nada novo debaixo do céu. Não existe nada novo debaixo do sol. Tudo é um ciclo. E você está aqui para ter experiências que vão transformar a sua maneira de ser e de pensar. Tudo está cooperando, trabalhando em seu favor. Deus está pegando junto. Toda a existência coopera. Tudo que acontece coopera. Jesus disse certa vez, o que eu faço agora, não sabes. Sabê-lo-ás depois. Talvez você está vivendo agora um momento muito difícil. O que você passa agora, você não compreende. Mas depois você saberá. Quando eu mudo a minha mente, a minha percepção, a minha consciência, e eu encaro as demandas da existência, sejam elas quais forem, eu sei depois que tudo aquilo que eu passei contribuiu para que eu fosse uma pessoa melhor, para que eu fosse uma pessoa de bem, para que eu fosse um legado de vida nessa existência. É para isso que o Evangelho veio, para transformar mente, consciência e coração. O Evangelho não veio para colocar você dentro de uma igreja. E eu não estou contra aqueles que vão, porque eu também vou em igrejas. Mas o Evangelho é uma mudança de percepção, é uma mudança de mente. O Evangelho veio para mudar o seu interior. Quando você aceita o Evangelho faz uma revolução. E ele te auxilia, te ajuda na sua incapacidade de avançar na vida, de produzir resultados na vida. Quais as demandas que você tem? Não importa quais são as demandas, sejam boas ou más. Tudo vai cooperar para a sua construção. O que acontece agora você não sabe, mas você saberá depois. Não importa
Não se vitimize, dizendo o que aconteceu comigo. Não se vitimize. Por que foi assim? Por que aconteceu aquilo? Por que fulano foi embora? Por que aquele partiu? Por que esse morreu? Ou você acha que a vida é diferente disso? Você acha que as pessoas vão durar para sempre nesse plano? Nós somos seres eternos. Existe a existência terrena, mas existe a outra vida, a outra existência. Quer queira você acredite ou não, existe. Na verdade, nós não conseguimos olhar para as coisas de um modo mais amplo. Não conseguimos tirar os olhos do horizonte imediato. Eu desafio você que está me ouvindo. Tire seus olhos do horizonte imediato, do plano imediato. Olhe para frente. Versículo 31. Eu quero ler com você, quero encerrar. Que diremos, pois, à vista de tudo isso que eu falei? Se Deus é por você, pega junto com você, na sua fraqueza, Ele sonda o teu coração, Ele sabe qual é a mente de Deus a seu respeito. Diante de tudo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra um eleito de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada, são as circunstâncias que eu falei na vida. Será que isso pode separar você de uma vida existencial, sadia, com a mente no lugar, sabendo que tudo isso faz parte do pacotão da existência? Em todas estas coisas, eu quero que você saiba, em tudo que acontece com você, você é mais que vencedor. Tanto nas coisas boas, quanto nas coisas ruins, você é vencedor. Se você não tem dinheiro, e daí? Se você não tem um carro, e daí? Você tem que ter percepções. Saber que a vida é o maior valor que há em você. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida. Veja bem, nem morte, nem vida. Nem anjos, nem principados, nem poderes, nem coisas do presente, nem coisas que estão por vir. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. O Evangelho é Cristo. A boa notícia é Cristo. A boa notícia de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo Ele o mundo inteiro. Tudo que acontece está cooperando para o seu bem.